Em novembro, mais de 5 milhões de eleitores em Santa Catarina vão participar da escolha dos novos gestores municipais. A eleição, em meio à pandemia, virou um desafio. Garantir o direito ao voto com segurança sanitária é a principal preocupação da Justiça Eleitoral. Um pleito diferenciado, tanto para organizadores como para candidatos e eleitores. Para falar sobre esse momento tão importante para a democracia, eu converso agora com o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Obrigado pela atenção com a Rádio Nereu Ramos, desembargador. Bom dia. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Nereu Ramos. É uma satisfação estar com vocês. Como é que está a preparação do Tribunal Regional Eleitoral para essas eleições? O Tribunal Regional Eleitoral, como você bem disse, ele está bastante preocupado com a saúde de todos os participantes do pleito, mas estamos organizando da melhor forma possível para garantir essa saúde, respeitando todos os protocolos, as determinações das autoridades sanitárias. O TSE fez uma consulta pública a empresas que queriam fazer doação de equipamentos de proteção individual para os mesários. Cerca de 30 empresas acorreram e fizeram essas doações. Esse material já foi recebido pelo TRE. E consta de máscaras, face shields, álcool em gel, será utilizado pelos mesários e o álcool também pelos eleitores. Esse material é suficiente para todo esse processo, desembargador? É suficiente. Foi feita a quantificação, né, lá pelo TSE e é suficiente. Vieram várias carretas aí de material para Santa Catarina. Bom, o momento atual de homologação de candidaturas, né? E há um prazo para isso. Esse ano o número de candidaturas aumentou. Em algumas cidades até um aumento significativo. Florianópolis e Joinville, por exemplo, tem mais de 500 candidatos. Em Blumenau, cerca de 400 candidatos. O prazo é suficiente, desembargador, para avaliar a documentação desses registros? Os cartórios eleitorais, os juízes eleitorais, eles estão trabalhando dia e noite. Até ontem estava acompanhando o trabalho deles, vários, né, se manifestando ali sobre esses registros de candidatura. Até o dia 26 de outubro nós teremos praticamente todos os registros analisados e finalizados com o deferimento ou o indeferimento e também os recursos ao TRE e, posteriormente, se for o caso, ainda recursos ao TSE. Mas estamos trabalhando bastante. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina ela tem sido reconhecida no Brasil todo pela operosidade, seriedade com que trata os assuntos eleitorais e nós tivemos um pequeno problema com o sistema que abriga esses processos de registros, mas já foi solucionado e está sendo utilizado normalmente agora. O Brasil está muito ligado a eleições com esse sistema, né? E muito se fala sobre essa garantia do equilíbrio desse sistema, apesar de todo esse volume que tem, né, desembargador? Exatamente. Nós dependemos, hoje em dia, tudo é eletrônico, né? Então, nós dependemos dos sistemas. Mas nós trabalhamos muito para que tudo dê certo e não vamos perder o foco no prazo, no nosso cronograma, e vai dar tudo certo. Desembargador, devido à situação que vivemos, a internet, através das redes sociais, será ainda mais utilizada nesse ano, pelo menos essa é a previsão, né? E uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral são as fake news. Como combater as notícias falsas e qual a responsabilidade de quem cria e repassa esse tipo de informação? Na verdade, é claro que a propaganda pela internet vai ser intensificada ainda mais nessas eleições decorrentes da pandemia da Covid-19, mas existem outros diversas possibilidades de propaganda.
os candidatos e seus apoiadores, eles não precisam lançar mãos de instrumentos ilícitos para fazer uma boa campanha. A campanha tem que ser limpa, tem que ser ética, mas as fake news realmente preocupam bastante. Elas destroem, né, a democracia, porque trazem coisas absurdas, né, mentiras, né, ofensas aos adversários e por aí adiante. A Justiça Eleitoral está atenta e receberá as representações para agir. Na verdade, nós temos os ilícitos eleitorais civis, quanto a esses, só os interessados é que podem acionar a Justiça Eleitoral. Já os ilícitos eleitorais penais, esses são de ação pública, então qualquer pessoa pode informar, né? Não que não precise trazer prova, né? Tem que haver prova do ilícito penal. Mas nós estamos atentos, sim, nós temos um comitê de enfrentamento à desinformação. Nós chamamos de desinformação a fake news, porque o que é fake jamais será notícia, né? Exato. É desinformação. E esse comitê, que é coordenado pelo juiz do Tribunal Eleitoral, Dr. Delpiso Miranda, ele já está em funcionamento, é composto também pelas forças policiais, pela OAB, pelo Ministério Público, e estamos sempre atentos. Ainda com a questão da internet e os cuidados, não só dos candidatos, mas também do eleitor, muitas vezes a rede social é utilizada para um desabafo. Pode acontecer de o eleitor estar descontente com algum candidato e acabar fazendo alguns desabafos públicos, né? Isso pode trazer complicações, desembargador? Você tocou num ponto importante, porque realmente não são só os candidatos e apoiadores que podem se envolver em fake news, mas também os próprios eleitores, né? Então, os eleitores têm a mesma claro que com o devido tempero, né? Os eleitores também têm responsabilidade pelo que postam nas redes sociais. Eles não podem postar mentiras. Tá? É crime. É um crime eleitoral. Divulgar algo que ele sabe que não é verdadeiro. Ele repassar aquilo que ele recebeu achando que era verdadeiro, né? Isso não é crime, mas ele deve checar as fontes, né? Hoje nós temos vários institutos que fazem essa checagem de conteúdos, né? Então as pessoas que querem divulgar alguma coisa que receberam, elas primeiro fazem uma checagem para não terem problemas posteriormente. E aqueles também eleitores que querem ofender um candidato, eles também têm responsabilidade, porque não pode fazer isso. O direito de opinião é constitucionalmente garantido, mas ele vai até o momento em que se torna ilícita aquela opinião. Tornando-se ilícita, ele não pode fazer. E esse é o cuidado que tem de ter, né? Diferenciar uma agressão, né? Exatamente. Diferenciar o que é uma opinião de uma agressão, exatamente. De uma agressão, uma honra, né? De candidato ou de outras pessoas. O uso de robôs, presidente, tem alguma forma de controlar? Tem forma de controlar. Os robôs, na verdade, são os impulsionamentos, né? Os impulsionamentos são permitidos dentro de regras. A regra principal é de que um impulsionamento só pode ser feito pela empresa de plataforma, né? Não pode ser feito por qualquer empresa, por qualquer pessoa. É proibido. Por pessoas físicas ou jurídicas que não sejam os partidos, né? Os partidos são pessoas jurídicas, esses podem fazer impulsionamento, podem pagar, né? Mas a pessoa que vai ser contratada é só a empresa que tem a plataforma. Esses impulsionamentos são muito utilizados nas campanhas e em 2018 foi feito de forma bem legal, não houve grandes problemas. E as empresas de plataformas, elas estão bem solidárias com a Justiça Eleitoral, estão prestando as informações sempre que necessário. Elas criaram mecanismos de banimento, inclusive,
de conteúdos que ofendem no âmbito eleitoral, ofendem pessoas ou que são mentirosos. E há uma certa estrutura das empresas para melhorar bastante a performance desse serviço. Desembargador Jair de Santa Catarina, nosso entrevistado de hoje aqui no Nereu Entrevista. Presidente, o de contágio no estado de Santa Catarina, pelo menos é essa situação que nós vemos através das divulgações da Secretaria de Estado da Saúde. Mas se fala muito numa possibilidade de segunda onda. Se isso acontecer no período eleitoral, como é que pode ser as eleições, presidente? Como é que o TRE pode agir? Também muito pertinente a sua pergunta, que aquela emenda constitucional número 107, que adiou as eleições para 15 e 29 de novembro, ela já estabeleceu um mecanismo que é o seguinte: só o Congresso Nacional é que pode fazer alteração nos dias das eleições. E devidamente escorado em estudos técnicos que indiquem que seria perigoso realizar as eleições naqueles dias. Então, muitas vezes você ouve mas o prefeito pode decretar o lockdown, o prefeito pode suspender as eleições. Não, o prefeito não pode fazer nada disso. O único órgão que está autorizado pela emenda constitucional a fazer isso é o Congresso Nacional. Nem a Justiça Eleitoral não pode fazer isso. Então nós aguardamos o que vai acontecer. Esperamos que não, porque tudo foi dimensionado em relação a essa curva da Covid, com médicos e especialistas da Fiocruz, do Albert Einstein e outros hospitais, e também estatísticos que o TSE tem ouvido. Quais os cuidados adotados pela Justiça Eleitoral, presidente, para garantir a segurança de quem vai trabalhar nessas eleições devido à pandemia? Olha, os mesários, foram muitos mesários voluntários que se dispuseram a trabalhar nessas eleições. Nós tivemos uma boa campanha do TSE e eles acorreram. Chegou a surpreender, presidente? Como? Chegou a surpreender a procura voluntária pelo serviço? Chegou a surpreender a procura. Nós tivemos um número bem significativo. Não foi ainda suficiente, porque nós temos de 50 a 55 mil mesários só aqui no estado de Santa Catarina. Então nós precisamos arrebanhar muita gente aí para nos ajudar. E nós somos sempre gratos a esses mesários, sejam os voluntários, sejam os convocados, né? E eles terão essa proteção individual com máscaras, e o face shield e álcool em gel para higienização das mãos. E os eleitores, por sua vez, eles vão usar álcool em gel que será disponibilizado ali na mesa de votação. Ele utiliza o álcool para assinar a folha de votação e para votar na urna eletrônica. Não haverá higienização da urna eletrônica, e sim da mão do eleitor. Ele vai lá, dedilha a urna com os números do seu candidato. Primeiro, vereador, isso é importante que você divulgue. Primeiro, o cargo de vereador. Segundo, o cargo de prefeito. Que eles levem aquela colinha, né, para facilitar a digitação dos números. E, enfim, quando eles retornam da urna eletrônica, eles higienizam novamente as mãos e vão embora. Não precisam receber aquele ticket de comprovante de votação, isso eles não precisam, a não ser que tenha necessidade para comprovar numa empresa e tal, que ele estava votando, mas que não peçam, porque aquilo ali será mais um instrumento de possibilidade de contágio. Então, melhor não levar, né? Com toda a identificação do eleitor será com documento, né, com foto, a certa distância que o mesário possa ver, né? E ele poderá ser solicitado a baixar a máscara para identificar o rosto, né, da fotografia. E isso daí, então, ele se distancia um pouquinho mais para evitar o contágio.
É indicado, por exemplo, que o eleitor leve caneta de casa? Eu indico que sim, porque a sua caneta tem o seu corpo, né, digamos Exatamente. ali. Então, seria uma proteção a mais para o eleitor. Uhum. Mas é claro que não vão levar a caneta explosiva, aquelas brincadeiras tolas, né, que não tem necessidade de fazer numa eleição. Alguma outra indicação para o eleitor, por exemplo, né, quando ele sai de casa para se dirigir até a urna eletrônica, a urna de votação, que o TRE recomende? Normal, dentro do que diz a legislação, né? Os eleitores podem usar camiseta que eles mandaram confeccionar, eles não podem fazer camisetas tipo grupo, né? Não, de grupo não pode. Pode se enrolar na bandeira, pode fazer o que quiser, desde que seja individualmente, né? Individualmente e silenciosamente, não pode fazer barulho. Aqueles grupinhos que às vezes a gente vê ao redor das sessões, não pode acontecer. Nunca puderam, né? Nunca puderam. E agora pior ainda, né? Porque nós precisamos ter o distanciamento, né? Então essas pessoas que não façam, né? Não façam esse ajuntamento de pessoas, seja nas proximidades ou em qualquer lugar, né? Ou seja, desembargador, eu posso manifestar a minha simpatia por um candidato com camiseta, por exemplo, máscara, identificando um candidato, caneta identificando um candidato, eu posso utilizar isso? Desde que não seja em grupo, né? Sim, individualmente. Exemplo, aparecer duas canetas iguais, aí já é grupo, né? 2, 3 canetas iguais já é grupo. Então tem que ser individual e silenciosa essa manifestação do eleitor. Nesse ano, o horário de votação será das 7 da manhã às 5 horas da tarde, 1 hora a mais devido a toda essa situação que nós estamos passando, né? Horário entre 7 e 10 está sendo divulgado como preferencial para a votação dos idosos. Mas aqueles que comparecerem fora desse horário, eles terão alguma preferência? Qual é a orientação do TRE? Toda pessoa idosa, ela tem a preferência em qualquer momento na fila da votação, né? Em qualquer momento, então não precisa se vincular a esse horário. Foi estabelecido esse horário porque, estatisticamente, as pessoas de mais idade, elas acordam mais cedo, né? Então elas podem já se dirigir à urna, né? À sessão. E os eleitores, mas não fica proibido que os demais eleitores não queiram também ir lá. De repente alguém quer viajar, vai lá votar cedinho e resolve o seu problema, né? Mas que evitarem, né? Aqueles que não precisarem, que não são os idosos, não são as pessoas vulneráveis, que deixasse para depois das 10 horas. Ficaria um pouquinho mais tranquilo para as pessoas vulneráveis votar. Uhum. Como evitar aglomerações de eleitores ou longas filas, presidente? Qual é a orientação que está sendo repassado, né? Os mesários estão fazendo cursos agora, né? Nós estamos nesse período. Tem alguma orientação passada para se controlar essa questão de longas filas? Sim, o TSE também disponibilizou alguns marcadores, né? Haverá, digamos, não em toda a fila, se ela for longa, mas em alguma parte da fila haverá marcadores, né? Para o distanciamento. E os mesários ficarão também cuidando dessa parte. Você sabe que o presidente de uma sessão eleitoral é o longa-manos do juiz eleitoral, né? Quem manda lá é ele. Então ele vai fazer como recomendado nos nossos cursos EAD. E os candidatos, presidente, o que é permitido, o que não é permitido? Nós já estamos no período de campanha eleitoral, né? O que é considerado abuso, que os candidatos precisam ficar atentos? Bom, os candidatos precisam ficar atentos à legislação eleitoral, né? Eles precisam cumprir à risca o que diz a legislação eleitoral. Ela é exigente, bastante exigente, mas como eu disse, no âmbito da propaganda eleitoral, existe uma vasta gama de possibilidades. Ele não precisa lançar mão de instrumentos ilícitos, então ele pode fazer propaganda aos montes. Comício, pode fazer comício? Está escrito que pode. O que tem que observar?
as regras locais e estaduais de regras sanitárias. Então, isso sim tem que ser observado. Isso já não é com a justiça eleitoral, e sim com o sistema de saúde, né? E carreatas, pode fazer carreata também, até a véspera da eleição. Então, existem regras para tudo que é coisa. Alto-falante, pode passar um alto-falante? Pode, desde que não seja próximo de determinados estabelecimentos, como escolas, né, hospitais, né, e outros estabelecimentos. Aí pode. Então, é possível. Santinho pode, não pode confeccionar e distribuir camisetas, essas coisas não podem, né? Bandeira na rua pode, não tem problema nenhum. Então, é muito vasta a possibilidade de propaganda. O que se espera é a garantia das seguranças sanitárias nesse momento, né? Exatamente, que todos os candidatos, apoiadores, os próprios eleitores tenham essa consciência da responsabilidade e da solidariedade também, né? Porque usar máscara é uma proteção individual, não tem dúvida nenhuma, mas é uma proteção principalmente da outra pessoa, dos circunstantes nossos. Então todo mundo tem que ter essa consciência. E lá para votar, tem que comparecer usando máscara sobre o nariz e sobre a boca, né? Normalmente, como tem sido usado, sob pena de não votar. Os candidatos têm liberdade para fazer campanhas na internet, presidente? Eles podem usar essa ferramenta conforme acharem melhor ou tem alguma limitação? Tem as limitações previstas na lei. Pode fazer sim pela internet, isso aí é o que vai ser a coqueluche do momento, né? Sem dúvida. Mas obedecendo às regras não tem problema nenhum, vai ser ampla a possibilidade de uso da internet. Os eleitores também podem usar a internet, mas o que não também tem que observar certas regras, né? Então todos tomem cuidado, né, para se conduzirem da forma ética correta. Como a gente já falou, né? Cuidar muito para diferenciar opinião de ofensas, né? Isso. E assim, sem ter problemas nenhum, né, presidente? Exatamente. Enfim, presidente, qual é a mensagem que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, deixa para candidatos e eleitores? Para os candidatos, eu gostaria que os ouvintes disseminassem que, como eu disse, há uma vasta gama de possibilidades éticas de um candidato e seus apoiadores se conduzirem durante a campanha. A campanha é uma coisa fantástica, mostra a vida e como esse candidato pode ajudar a população a melhorar suas condições. Então, esses candidatos que mostrem de forma verdadeira para os eleitores como eles devem escolher os seus mandatários. A democracia é uma festa, né? É coisa muito boa. Então, todos têm que se conduzir dentro dos princípios democráticos. E aos eleitores que votem conscientemente, que votem de forma livre no sentido de não estarem amarrados a nenhum ato de corrupção, e conscientes porque saibam escolher perfeitamente quem eles querem como prefeito e como vereador. Falando em democracia, presidente, a gente teve um crescimento no número de candidatos nas eleições municipais esse ano. Praticamente todas as cidades no Brasil e em Santa Catarina apresentaram um crescimento. Isso é positivo para a democracia? Isso é positivo. Na verdade, a proibição de coligações para vereador, né, ela trouxe esse incremento de candidatos. Mas também para prefeito, já a gente percebeu que houve um incremento. E esperávamos até 60% a mais do que 2016, mas não chegou a tanto. Nós chegamos a 25%, 28% a mais. De 16.700 por aí, de 2016, nós chegamos hoje a vamos chegar em torno de 25 mil candidatos no estado de Santa Catarina todo. E isso é bom para a democracia, porque os eleitores podem escolher a pessoa
se entenderem mais adequada para governar um município, para legislar e fiscalizar na Câmara de Vereadores. Para fechar essa nossa entrevista, desembargador, lembrar o nosso ouvinte eleitor, ao sair de casa, saia de máscara, não esqueça a máscara, né? Essa que é a proteção mais importante nesse momento. Se puder, leve uma caneta de casa, né? Que seria melhor. Lembre-se de quando chegar na urna, né, desembargador? Primeiro vai se votar para ver, por último para prefeito. A colinha sempre é importante, né? Exatamente, a colinha é individual, né? Não há uma colinha solidária, não. A colinha é só daquele eleitor, não pode ter a distribuição de colinhas pelos candidatos. Às vezes, sim, tem atrás o santinho, né, o número do candidato a vereador e candidato a prefeito. Isso não tem problema se levar isso, mas é só do eleitor, ele que tem o voto sigiloso, né, não pode divulgar. E realmente, como todo mundo vai ao supermercado, vai ao shopping, usando máscara e cumprindo o distanciamento social, então também nas eleições vai ser feito isso e os eleitores terão ampla oportunidade de escolher quem eles entenderem que é melhor candidato. Presidente, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Nereu Ramos e Blumenau. Estamos sempre à disposição da Rádio Nereu Ramos. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos. Desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nosso primeiro entrevistado de hoje aqui no programa Nereu.